Estou nervosa. Acho que eu vou cantar para perder esse nervosismo. Ai, gente, é sério. Mas enfim, né? A gente não pode ficar sempre saindo fora, né? Então, assim, o assunto de hoje que eu vou estar falando, eu acredito que muita gente também passa por isso, que é a timidez, né? O medo, o nervosismo. E eu sou uma pessoa muito tímida para quem me conhece, né? Mas enfim, eu vou estar falando sobre isso e dar algumas dicas mesmo, assim, pra gente poder melhorar, né? Então, incluindo a mim, então vocês, igual a Paulo, que eu sei que é uma pessoa tímida, o Leandro, pra gente sair, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, né? Vou começar contando um pouco, assim, da minha história, da minha experiência. Então, assim, eu sempre fui uma criança bastante tímida. Meus pais sempre, às vezes, assim, me xingavam, porque eu ia para os lugares e eu não cumprimentava as pessoas, eu sempre saía fora, assim, não queria cumprimentar, sempre com medo. Então, assim, sempre tive mesmo essa timidez. E isso foi indo, assim, ao decorrer mesmo, questão de escola, amizade. Então, atrapalhava um pouco, assim, questão de relação social com outras pessoas. Aí chegava a época de escola, que você tinha que apresentar trabalho, sempre foi, assim, uma luta, né? Alguém já passou por isso? Tem alguém tímido aqui? Quem que é tímido, levanta a mão. Ah, então tá bom, não é só eu, né, gente? E sempre atrapalhou. E isso foi indo também. Chegou na faculdade também a mesma coisa. Mas eu sempre tentei melhorar, porque como me atrapalhava muito, eu queria, assim, melhorar mesmo, sair um pouco disso. Até que chegou, eu comecei a formar. E eu formei, na verdade, né? E eu lembro que eu conversei um pouco com o pastor Wellington em relação a isso, a essa dificuldade. Aí eu descobri que eu tinha o TDAH também, então foi assim, em geral, né? E aí eu sempre tentei melhorar. Aí eu comecei pelo Instagram, quando eu fazia os atendimentos ainda como nutricionista. Comecei a fazer os stories. E foi indo assim, eu fui quebrando mesmo as barreiras. E cada barreira que eu fui quebrando, eu ficava feliz por isso. Então, fazia os stories, depois eu comecei fazendo as lives e eu fui vendo que isso foi realmente me ajudando. E me ajudou demais, assim. Questão de melhorar vocabulário, questão de ter experiências com outras pessoas também. Questão de fazer amizades também, que foi muito importante. E aí eu vi que começou a dar certo. Então, assim, eu acredito que a timidez mesmo a gente nunca vai perder. Mas podemos melhorar, né? Então, é isso. E aí, o que é ser tímido? Aí eu trouxe para vocês, né, o significado. A timidez é um reflexo do constrangimento ou da apreensão que algumas pessoas sentem quando se aproximam ou são abordadas por outras pessoas. Trata-se de uma resposta ao medo. Então, muitas vezes a gente tem o medo. Igual o pastor Wellington tinha falado, a questão de vir aqui falar. E eu já fiquei com aquele medo, né? Falei, ai, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar? Será que vai dar alguma coisa errada? E às vezes a gente fica pensando, mas o que a pessoa vai achar de mim? Ah, mas a minha voz é fina, que eu tenho essa voz fina. Não tem como mudar. Mas será que vai dar certo? Que eu vou conseguir me expressar bem? Que as pessoas vão entender o que eu estou falando? E assim, dá certo. Pra mim, o que dá certo é fazer sempre o esboço do que eu vou falar. E aí eu consigo me expressar no que eu quero. Então, assim, se eu vim aqui sem nada em mãos, eu vou falar tudo e não vai sair nada. Então, é isso. E aí, quais são as causas da timidez? A primeira coisa é o medo de você não ser aceito, né? Então, às vezes, você está ali no meio de alguma amizade ou está querendo fazer alguma amizade e aí você fica com medo de falar alguma coisa assim que outra pessoa vai achar que é bobeira, que vai achar que você ali não está junto com aquela outra pessoa, que você não quer fazer a mesma coisa que a outra. Então, muitas vezes a gente acaba assim, para ser aceito em algum grupo, né? Principalmente quando a gente é criança e adolescente, a gente vai querer ser aceito e fazer o que outras pessoas também estão fazendo. Então, muitas vezes, o medo mesmo de você não ser aceito. Outra coisa é essa insegurança extrema. Por exemplo, falar em público, né? Essa insegurança, esse medo que outras pessoas têm. Então, acaba que o nervosismo atrapalha. E aí, você vê que na hora você acaba
ficando com muito medo, acaba gaguejando e não sai nada, né? Igual escola, já aconteceu muitas vezes, eu for, né, na hora de apresentar um trabalho, chegar lá e ficar parada e tipo, não sei o que eu vou falar, dá um branco na hora e você acaba esquecendo tudo. E outra coisa também, tem mais causas, mas eu trouxe só 3, para também não demorar muito, é a ausência de algumas habilidades sociais, por exemplo, no meio de rodas de conversa. Às vezes tem muitas pessoas ali junto, né, em um grupo, e aí você acaba ficando mais distante, ou sentadinha, observando mais o que outras pessoas estão falando, não vai querer comunicar junto com aquela pessoa, às vezes fala uma coisa ou outra, mas fica mais ali na sua mesmo, né? Prestando atenção, só... Às vezes com medo até de falar alguma coisa, mas achar que vai falar alguma coisa errada, que outras pessoas vão criticar e tudo mais. Então, foram essas 3 causas que eu trouxe. E os sintomas também da timidez, igual eu estou tendo no momento, a frequência cardíaca está lá em cima. Parece que meu coração vai sair pela boca. A boca está seca. Tremores, suadeiras, às vezes a pessoa vai gaguejar bastante, vai dar dor de barriga, diarreia, né? Mas enfim. E aí, o que a gente pode estar fazendo para melhorar mesmo essa questão, né? Como eu falei, eu acho que a gente nunca vai deixar de ser tímido, mas nós podemos fazer coisas, né? Algumas coisas assim para poder melhorar mesmo essa questão. E aí, eu trouxe alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Então, aqui eu peguei 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, você não precisa esperar até ganhar coragem. A coragem vem quando você age. Então, nesse momento, veio aquele medo de vir aqui em cima e falar. Mas se a gente não for, nunca vai passar. Não vai ter às vezes não vai ter um momento certo de você vir aqui em cima do púlpito e falar algo para alguma pessoa que talvez vai estar ajudando. Eu acredito que o que eu estou falando aqui nesse momento vai ajudar alguém. Espero, né? Segundo versículo, na verdade, né, que outra parte, né, do livro da Bíblia é Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurei com a minha mão. Então, assim, você não está sozinho. Deus está com você. Ele vai te ajudar, vai te fortalecer. Igual eu estava ali atrás, antes de vir, eu falei, Espírito Santo, me ajuda, me guia. Que na hora, pelo menos, eu consiga me expressar e falar o que eu quero para outras pessoas. E acredito que está dando certo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, tá bom. Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. Então, assim, não tenha medo de falar de Jesus para alguém. Né? Muitas vezes, às vezes a gente pode ficar com medo de não saber falar. Ou às vezes alguém vai perguntar alguma coisa em relação à Bíblia. E você vai ficar com medo também de não saber explicar. Ou no serviço, alguma pessoa perguntar, você é de qual religião? Igual onde eu trabalho. Que me perguntaram lá, né, de qual religião eu sou. Eu falei, sou evangélica, sou da Igreja Moriá. Então, assim, a gente não pode ter vergonha de falar sobre essas coisas. E muitas vezes isso acaba atrapalhando. Você deixa de ter aquele momento, às vezes alguém está precisando de alguma palavra, e você deixa de falar, de ajudar aquela pessoa por conta disso. Então, assim, a gente não pode ficar deixando essas coisas passar assim despercebido. Então, a gente tem que mudar, né? A gente tem que falar mais de Jesus para outras pessoas. Lucas 12, 11, 12. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Então, como eu falei, você não está sozinho, Deus está com você, você pode pedir a Ele sabedoria, pode orar, né, pedindo a Deus para te ajudar sempre, que você
possa estar sempre melhorando. Nem que seja assim, falando em algum grupinho menor, né, sobre alguma coisa relacionada a Deus, não sei. Mas você não está sozinha, nem sozinho. E para concluir, é que você possa deixar Deus te guiar. E que, gente, não tem o momento certo. Então, assim, se pastor chegar e pedir para vocês virem aqui, vem. Não vai passar esse medo de vir aqui. A gente tem que encarar. E quanto mais você vem, mais isso vai virando um hábito e você vai acostumando e você vai perdendo essa questão da timidez, vai melhorar na fala, né? Então, assim, vai te ajudar em várias coisas. E essa questão da timidez pode atrapalhar muito você na vida social com outras pessoas, pode atrapalhar no trabalho, pode atrapalhar, às vezes, em alguma entrevista. Então, é necessário a gente melhorar essa questão mesmo. E outra coisa também, se você acha que mesmo assim está muito difícil de você melhorar essa questão, né, eu te aconselho talvez procurar também alguma ajuda de algum profissional, né, um psicólogo, um psicanalista, para que você possa melhorar e um dia estar aqui também. Se eu conseguir, vocês conseguem.